Amém, irmãos. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia ela está no livro de Êxodo, capítulo 6 e versículo 3. Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Diz assim a Bíblia: E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não foi inteiramente conhecido. Eu apareci, Êxodo 6 e 3. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. No livro existe algumas faltas de Bíblia na vida de muitas pessoas. A Bíblia é um livro santo, é colocado na terra como um mapa de salvação que leva o homem aos céus. E ela tem nela muita riqueza de sabedoria. E muitas pessoas tentam ler, mas eles precisam ler numa área espiritual, não é ler numa área material, porque senão se torna um livro comum, como qualquer outro livro. O que existe na Bíblia, mergulhado dentro das páginas da Bíblia, é preciso de grandes revelações ou revelação para um ser humano ou um grupo de seres humanos ter uma compreensão mais adequada da Bíblia, mais centralizada, mais certeza do que está lendo, do que está sabendo. Não é simplesmente ler. A palavra de Deus diz no livro de Daniel que apareceu a mão do Senhor escrevendo na parede, e quem estava na sala era o rei Beltesazar. E ele olhou para aquela mão, só via a mão e o dedo escrevendo, não compreendeu nada. E buscou dentro do reino os maiores sábios que falam, poliglotas, que falavam muitas línguas, e eles não descobriram. Quem descobriu foi Daniel, um homem que estava lá quase como escravo na Babilônia, que tinha vindo de Israel. Um profeta do Senhor foi quem leu. Então isso aí tem um segredo. As coisas de Deus não é qualquer um que lê, não. Agora, falar daquilo que dá de compreender é muito maravilhoso. Se a gente perguntar a uma pessoa, você sabe como é o nome de Deus? Ele vai dizer, é Deus. A palavra é Deus. O nome de Deus é Deus, não. Deus não é um nome próprio, não. Deus é um nome comum de qualquer um que é Deus. Até o diabo é Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4 também. Por ali, pelo 2 Coríntios 4, diz que o diabo é o Deus desse século. Tem até uma letra minúscula no nome dele. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel adorava outros deuses. Coloca no plural. Cada um que tem uma primazia, que é padroeiro no canto, é um Deus. Então o nome de Deus não é o nome do nosso pai. Outro pode dizer, não, o nome dele é Jeová. Jeová Jirei, Javé, Jeová. Esse nome significa um que tem um poder, um Deus que salva, é isso que fala. Mas não é o nome porque foi perguntado em vários lugares. Foi perguntado em vários lugares. No livro de Êxodo, no capítulo 3, ele aparece a Moisés numa sarça. E ordena a Moisés a ir tirar o povo de Israel que está no Egito. O livro de Êxodo, capítulo 3. Eu estou dizendo os lugares que é para o camarada conferir. Lá pelo versículo 14 de 3, o Moisés, ali pelo 13, 12, 13, diz como é o nome do Senhor, para quando eu
chegar lá que avisar para o povo de Israel que o Senhor me enviou, eu falo para o rei para deixar o povo ir e falo para o povo de Israel que o Senhor me mandou. Eu tenho que dizer o nome de quem me mandou. E ele diz: diga que eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Olha o que diz aqui em Êxodo 6:3. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não foi perfeitamente conhecido. Aí Moisés chegou lá, não podia, o rei ainda perguntou: quem foi que mandou, rapaz? Foi o Senhor, foi o Senhor. Mas quem é esse Senhor, meu amigo? Não tem outro Senhor maior que eu no Egito. Aonde você tirou esse Senhor que lhe mandou aqui? E aí a gente sabe da história que houve uma grande resistência da parte do rei, depois de muito sofrimento do Egito pela mão poderosa de Deus, para provar que era todo poderoso, porque no Egito tinha muitos deuses de pedra, mas ninguém pôde fazer nada porque Deus não deixou. Aí foi reconhecido que ele é Deus e ponto final. No capítulo 13 do livro de Juízes, capítulo 13 do livro de Juízes, a palavra de Deus diz assim: é o Manoá, que era o pai de Sansão, tiveram uma visão, a mulher de Manoá e Manoá, um anjo de Deus dizendo que a mulher ia gerar. A mulher era estéril, ia gerar. E aí o homem vai e diz: como é o nome do Senhor? Estão vendo a visão, estão conversando face a face com o anjo. Como é o nome do Senhor, que é para quando o menino nascer nós fazer uma oferenda ao Senhor? Ele diz assim: por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso e sobe para o céu? Por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 18. Lá no livro, na capítulo 32, por ali de Gênesis, o Jacó luta com um anjo no Val do Jabó, orando. E pergunta pelo nome dele, ele diz: por que pergunta pelo meu nome? Só abençoa ele e vai embora. Nunca ninguém soube o nome de Deus no Velho Testamento, não tem. No livro de Isaías, no capítulo capítulo 9, versículo 6, Isaías profetiza o nascimento de Jesus. Diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas não diz o nome, diz que é maravilhoso. E aí, quando o livro de Isaías 7:14, Isaías 7:14, perdão. A palavra de Deus diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal, e uma virgem conceberá. Dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E aí, quando o menino nasce, o anjo diz: não, o nome do menino é Jesus. Aí dá pra gente dizer: meu Deus, o que significa isso? Será que a Bíblia se contradiz? O problema é o seguinte: Emanuel significa manifestação em hebraico, e Deus é chamado em hebraico de El. Você pode buscar até no YouTube, em qualquer coisa, Deus é chamado de El. Então, Emanuel é uma manifestação de Deus. Então, e o anjo diz que o nome dele é Jesus, e está no livro de Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21, que é para se cumprir o que fora dito pelo profeta, que diz que é Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Por isso que o Isaías diz que ao nascer ele já era pai da eternidade, porque ele era Deus manifestado em carne. E eu consigo provar na Bíblia, sem dogma de religião, sem questão com ninguém, que isso gera muitas vezes um problema muito sério, que as pessoas não aceitam e dizem que não é assim. Ele diz aqui por Moisés que ele é todo poderoso. Êxodo 6:3, todo poderoso. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, aquele corpo de Jesus que aparece para os discípulos depois de morto, diz: todo poder, todo poder me foi dado. Quer dizer, aquele corpo que manifestou na terra, Deus despejou nele todo o poder de tudo. Ainda que a gente encontrasse outro Deus hoje, dissesse: me ajude, e Jesus não ajudou, não. É todo o poder dele. Todo o poder me foi dado. Mateus 28 e 18. Mateus 28, 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então esse Deus que aparece em Êxodo 6:3, dizendo que tem todo poder, é o mesmo que veio aqui e voltou para cima da terra. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3:16: grande é o mistério da piedade. Aquele que veio por aqui, passou por aqui, subiu para o céu, foi pregado aos homens, visto dos anjos e está lá no céu. É o mesmo que passou, é o mesmo que um dia desceu de lá. Todo poderoso. E o nome recebeu de Jesus, por isso que ele diz: eu vim no nome do meu Pai. Ele era um ser humano e dizia isso: eu vim no nome do meu Pai. Quer dizer, eu vim no nome do meu Pai, o nome do Pai é Jesus. E o Espírito Santo também tem o nome de Jesus. No livro de João 14:26, vem um Espírito no meu nome. Então esse nome é muito maravilhoso, é um nome que faz a diferença na terra, é o nome de Jesus. E que Deus abençoe cada um de vocês. Confira sempre. As pessoas que ouvem isso sempre falam, eu dou um conselho: quando você tiver tempo, estude a Bíblia, que a palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando eu pregar, você que está ouvindo, olha o áudio, como falar no livro, você dá uma pancadinha em cima, pausa e pega a sua Bíblia e olha lá o que eu escrevi para você, o que Deus escreveu e o que eu falei para você. Está escrito aqui em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Eu apareci, ele está dizendo, eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Quando ele apareceu para Isaac, ele apareceu na escada daqui o céu e os anjos subindo e descendo por aquela escada. Lá no livro de Mateus, os homens disseram: ei Natanael, bora ali ver Jesus, um homem, eu acho que é o Messias. Chegou lá Jesus disse: eu conheço você é um cara bom. Ele disse: você me conhece da onde? Ele disse: antes de o pessoal te chamar, eu te vi debaixo da figueira. O Natanael disse: mestre, eu vejo que és profeta. Ele disse: só porque eu disse isso, tu disse que eu sou profeta. A partir de hoje tu vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então a escada que o Jacó viu lá já era Jesus Cristo homem. Deus homem é o único medianeiro entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Essa é a palavra de Deus, isso é que Deus abençoe cada um de vocês. Querido Deus, meu Pai que está nos céus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Tive muito ruim esse dia de ontem para ontem. Sofri muito, fui na beira da morte. Mas o Senhor me fez voltar a pregar a tua palavra. Estou aqui para a honra e a glória do teu nome. Eu quero, meu Deus, que essas palavras entrem no coração das pessoas que ouvem e que façam eles grandes sábios da palavra de Deus. Abençoa cada um, meu Deus, que nesse momento estão projetando os seus serviços, os seus trabalhos. Não deixe nós cair em tentação, livra nós de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.